já estão na linha com a gente o André Malinowski, nosso repórter, lá em Lajeado, e o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Eu vou pedir para o prefeito acompanhar junto com a gente, prefeito, o que o André Malinowski tem para contar para a gente da cidade que o senhor trabalha. Enfim, André, por favor, está falando para a gente e também para o prefeito da cidade. Tá bom, bom dia a todos no estúdio, aos ouvintes da Rádio Gaúcha e ao prefeito também de Lajeado. A gente subiu agora há pouco aqui na cidade o drone e subiu e a gente percebeu que as águas, as regiões que estão mais inundadas, elas ficam numa linha assim de 700 metros a 1 quilômetro do Rio Taquari. O Rio Taquari, assim, quando a gente passou pela Ponte de Estrela, a gente já percebeu visualmente que realmente ele vem se elevando, né? A régua agora, da última medição, a mais recente, das 9h45, deu 22 metros e 84 centímetros. Isso significa que já são 12 centímetros a mais na última hora. E na hora anterior também já tinha subido mais 19. A prefeitura aqui, a Defesa Civil, trabalham com esses 25 metros, né? Da cota para cota de remoção. Então, o que a gente vê aqui, né, Potter e Kelly? A gente vê muito aqui ruas alagadas. Por exemplo, eu tô aqui na Vão Coseritz, com a Décio Martins, aqui tá bem inundado, bem alagado, tá, não passa, né? Não passa uma pessoa caminhando. A água tá bem parada, não chove nesse momento em Lajeado, faz 18 graus, mais cedo tava mais frio e tinha neblina, mas o que a gente percebe é que realmente, nessa medição feita lá nas réguas da Oswaldo Cruz, o nível do Rio Taquari, ele tá se elevando. A gente passou agora há pouco também, ali tem um centro aqui perto, e a gente passou ali nele, deixa eu até ver aqui o nome que eu tinha anotado, ali no Colégio Evangélico Alberto Torres, e foi muito curioso isso, porque quando a gente chegou cedo a gente olhou e viu que tinha muita água dentro, ele já estava alagado, mas agora já cobriu praticamente todo o pátio, a água está realmente subindo, então a gente nas ruas que a gente tem ido, a gente vai, enxerga a água, vai avançando aos pouquinhos, ela está se estendendo. Então eu acho que a primeira pergunta, assim, a mais importante, eu acho que eu teria para fazer para o prefeito Calmo, em relação se a prefeitura trabalha com essa tendência de elevação e de evacuamento de algumas regiões. Bom dia, André, bom dia, Kelly, bom dia, Potter. A primeira informação que é importante a gente compartilhar com toda a comunidade de Lajeado e do Rio Grande do Sul é que nós não temos a perspectiva de ter uma cheia parecida com a do início de maio. E as pessoas, elas ficam muito apreensivas porque essa foi uma cheia que superou qualquer tipo de prognóstico. Em segundo lugar, agora na cota 22,84, nós temos assim a estimativa que o rio suba ainda 2 a no máximo 3 metros, atingindo a cota de até 25. E eu volto a repetir assim, isso são prognósticos deste momento. Eles podem ser alterados conforme o volume de chuva que venha a ocorrer, não em Lajeado, mas sim nas cabeceiras do Rio Taquari, do Rio Antas, do Rio Forqueta, enfim. O que acontece em Cantado e Mussum, 6 horas depois, a gente acrescenta 8 metros, é uma conta de padeiro, é o que acaba acontecendo em Lajeado. Mas está mudando, prefeito, então, acho que é importante dizer isso, porque a gente tinha uma previsão e os modelos foram superar, o que estava previsto foi superado, e o senhor está dizendo justamente, isso, a gente está trabalhando com isso, mas a todo tempo atualizando. A todo tempo atualizando, até porque, Kelly, nós não temos nenhum modelo que traga a perspectiva de cota. Nós temos perspectiva de chuvas. E aí, então, a gente tem... E foi acima, prefeito? Choveu no Semadem, está apontando 94,6 milímetros. Foi acima do que vocês esperavam? Sim, acima do que estava sendo esperado. E além do Semadem, é importante ver aonde é esta chuva. A chuva 94 milímetros em Lajeado, ela não reflete na enchente. É das outras cidades, o senhor estava dizendo para nós, né? Então o que isso, chove, por exemplo, em Mussum, enfim, outras cidades, é o que vai depois, o caminho do Taquari. 6 horas depois, vem para vocês. Exatamente. Então, como eu estava dizendo, a chuva em Lajeado, ela é importante no caso de enxurrada, mas não de enchente. Então, nós estamos trabalhando e é muito difícil esse trabalho, é fundamental a gente ficar constantemente comunicando com a população, porque o número da cota, ele varia, e a gente não tem no estado do Rio Grande do Sul ainda
um modelo que tem cruzado o volume de chuva com a elevação do rio. Claro. Mas, prefeito, essa possibilidade de chegar a 25, ela é bem concreta, bem factível, né? Nas próximas horas chegar a 25 metros. Isso, pela experiência do senhor, representaria o quê? Quais seriam as consequências em Lajeado, especificamente? Estou me relacionando aqui, me referindo, perdão, às inundações de casas, enfim. PG, a enchente de maio, que foi uma enchente absurda, o nosso rio é cota 13, em maio ele chegou a cota 33, então ele subiu 20 metros do seu leito normal, ele atingiu 16% da cidade. 84% não pegou água. Agora, numa cota 25, ele fica entre 7% e 8% da cidade. Então, sim, e esse 7%, 8%, principalmente numa região central, numa região onde se encontram grandes colégios, onde a vida financeira da cidade acontece, na região central. E esse é o maior transtorno que acontece, que acaba ocorrendo em Lajeado. Prefeito, claro que a cidade de Lajeado, o município, não vai ter dinheiro para grandes obras. Existe alguma possibilidade de segurar o rio? Essa é uma pergunta que vale milhões, né, Potter? E não só Lajeado, toda a bacia do Rio Taquari, desde Santa Teresa, passando por Encantado, Mussum, Roca Salles, Arroio do Meio, Colinas, Estrela, Lajeado, Cruzeiro do Sul. É fundamental que a gente tenha estes estudos da bacia, para que não vai ter uma única solução que vai refletir em todos os municípios. Mas várias pequenas soluções podem fazer com que o Rio Taquari não suba 20 metros. O absurdo é pensar em 20 metros da cota normal. Essa enchente de agora, agora ele vai estar subindo até 25, está subindo 12 metros, é uma enchente que faz parte da história de Lajeado. O que nos assusta é esses volumes que jamais foram atingidos, e nos últimos 5 anos, desde 2020 para cá, 4 das 5 maiores enchentes da história do Vale do Taquari aconteceram nos últimos 5 anos. Então a gente precisa estar estudando e estar buscando alternativas para que seja amenizado esse impacto todo. Deixa eu insistir nessa pergunta do Potter. A gente está conversando com o prefeito Marcelo Calmo, de Lajeado. Aliás, o Malinowski que está na linha pode fazer mais perguntas também. Eu queria insistir nessa coisa da gente pensar soluções, porque o que a gente tem ouvido de especialistas, prefeito, é que é diferente a situação aqui, por exemplo, Porto Alegre, região metropolitana, que você consegue fazer um sistema com diques, com proteção, que aí pro Vale teria que ser outro tipo de solução. É essa a sua leitura também, dentro do que vocês estão conversando, estudando, analisando? Não tem como fazer algo como dique, muro, ou modelo parecido com o que tem que ser feito aqui em Eldorado, Canoas, Porto Alegre? Assim, em Porto Alegre, na região metropolitana, o nível extremo, o rio sobe 5, 6 metros, foi o que aconteceu nessa cheia, né? Isso. O nosso subiu 20. E fazer grandes paredões, eles não acabariam... Funciona. 20 metros é um prédio de 10 andares. Um pouquinho menos que isso. E não funciona. Então, por isso que se fala também, a gente fala no estudo de toda a bacia, da onde essa água vem, da onde ela vem vindo, da onde ela vem caindo, quais as alternativas para que ela chegue com menos volume de água aqui nas regiões mais baixas. E você segura, ou entre aspas segura, né? Porque não tem como segurar, mas você faz com que chegue, ou chegue retardando, ou chegue menos. Exatamente. Só que isso depende de grandes estudos, Kelly. A gente ainda não conseguiu avançar nesse ponto. Precisa ser avançado, e tenho certeza que todas essas cidades, que fazem parte, todos esses municípios que eu citei anteriormente, eles estão dedicados e dispostos a contribuir, a colaborar, enfim, a buscar uma alternativa, não de eliminar a enchente, mas de que ela seja em níveis bem menores do que a gente tem tido nos últimos tempos. Prefeito, voltando à situação atual, quais são os alertas, orientações nesse momento para os moradores, já que o senhor disse que entre 7% e 8% da cidade pelo menos deve ser atingido se chegar a essa cota de 25 metros, e é muito provável que chegue, né? Se é que não vai passar disso nos próximos dias. Então, quais são as orientações para a população e como é que a cidade está estruturada para socorrer esses atingidos? Da enchente de maio, nós tivemos 1.300 desabrigados.
E no final de semana, no sábado, ainda a gente batia tabelas e fazia comparação. 10% destas pessoas ainda seguiam em abrigos. Então, em torno de 130 pessoas das 1.300 ainda seguiam nos abrigos. E esse mesmo abrigo, que é no Parque do Imigrante, que recebe as feiras, recebe a Expo Vale. Vocês estiveram lá, né, Kelly? Nossa, lembro muito lá. Bem. Fizemos o Gaúcha Mais da Expo Vale, depois voltamos, encontrei o senhor quando era abrigo, quando já estava Perfeito. Abrigo. Então, esse é o local que as famílias estão sendo acondicionadas de novo. De ontem de noite, a gente começou os alertas com bastante antecedência, para que as pessoas pudessem se organizar e não tivesse um transtorno no oferecimento dos caminhões, enfim. E já foram em torno de 50 famílias foram encaminhadas para os abrigos do Parque do Imigrante. Então a estrutura é adequada, a estrutura suporta toda a necessidade e o recado que a gente dá para a população é, por favor, siga acompanhando as informações oficiais dos veículos de comunicação, os veículos oficiais da prefeitura, porque como a gente não tem um prognóstico da cota da enchente, os municípios, os veículos, eles fazem estas estimativas que não são oficiais, mas servem como alerta e servem para que a população ela siga se preparando para a necessidade de remoção. Ô, prefeito, eu tenho uma pergunta de Lajeado para o senhor. Não, assim, na semana, eu acho que retrasada, eu tive aqui em Lajeado fazendo uma matéria com algumas empresas grandes. Vou até dar o exemplo da Lajadense Vidros, que foi uma delas, que foi completamente destruída. É impressionante circular ali pela fundação, pelo que sobrou de uma grande empresa como a Lajadense Vidros. E as empresas que eu fui, assim, os empresários me disseram assim, olha, não vou deixar Lajeado, mas nós vamos trocar de local, nós vamos para alguns pontos mais altos. Então, o que eu queria perguntar para o senhor, prefeito? Já tem empresas que estão procurando a prefeitura para negociar algum tipo de coisa para ir para outro terreno, outras áreas em locais mais altos? Já tá acontecendo esse movimento, prefeito? Tem acontecido, sim, André. E olha só, a Lajadense, o processo de mudança da Lajadense, ele inicia com a enchente de setembro de 2023. Então, nessa enchente de 2024, a Lajadense teve muita perda, principalmente no seu estoque, mas ela já estava num processo de migração para outra área. A gente teve outras 3 empresas, as maiores empresas atingidas na enchente de maio, e 2 delas já está definido a alocação em outra área da cidade de Lajeado. E importante dizer também que destas empresas que são atingidas, elas são importantes empresas e as maiores empresas elas não estão em áreas alagadiças. E isso faz com que a economia de Lajeado ela é afetada, sem dúvida, mas ela sofre menos porque o grande volume do Parque Fabril, ele não sofre com as cheias. Ele tem sofrido pelo transtorno dos empregados, enfim, que não conseguem chegar no local de trabalho. Mas as maiores empresas não estão atingidas. O grande problema é o comércio nestas áreas de inundação. Então, a gente falou em maio em 16% da cidade, o comércio nesses 16% foi muito afetado. Muito afetado. E agora, de novo, grande parte não retornou ainda desde maio. Então, os prejuízos eles serão menores, mas serão ampliados em comparação ao que a gente já tinha para esse ano de 2024. Prefeito, aos dois. A pergunta é a mesma. Pensando na mesma. A pergunta é a mesma. A gente acabou de ver em São Sebastião do Caí uma família dizendo que foi afetada 3 vezes. A primeira parcialmente, a segunda totalmente, agora o que pouco sobrou que estava sendo recuperado perderam novamente. A pergunta do Malinowski foi para empresas, né? Sobre empresas. O quão difícil é uma pessoa sair de um local alagado? Por que não sai? Bom, não sai porque tem dificuldade de sair. Quais são as dificuldades? Sair é trocar de casa, se mudar. Como a Lajadense, que o André estava falando e o senhor estava respondendo. A empresa vai permanecer em Lajeado, ninguém está dizendo sair. Enfim, né? Mas vai trocar o endereço, né? Isso. De um bairro para o outro. Perfeito. E teve outros moradores que conseguiram fazer isso, né, Kelly, que sofreram. O senhor lembra, né, prefeito? Porque a gente estava junto aí. O Moisés, Sim. que a gente ajudou aqui, ele foi para a parte alta. A menina dele, a Nayara, ficou absolutamente traumatizada em várias enchentes anteriores, naquela também, e agora eles estão, conversei com eles, seguros em um local que não alaga. Aí vai a pergunta do Potter, né? O
O quanto a factível prefeitura pode ajudar, o quão difícil é, enfim, se mudar. Vamos lá. Esse problema, ele é complexo de ser solucionado e a gente depende muito do tempo. Vamos lá. Lajeado tem duas características de enchente. Uma enchente com uma correnteza violenta nas regiões da beira do rio Taquari, e a gente tem concentrado esforço principalmente nesta situação, porque coloca a vida das pessoas em risco. E outra enchente onde a água sobe, desce, ela não traz muitas avarias nas casas, mas é uma enchente. Então, não adianta atacar tudo no mesmo momento. Nós vamos concentrar esforços na solução do problema das regiões ribeirinhas ao rio Taquari, onde as famílias, as pessoas, elas são colocadas em risco de vida pela violência das águas, e a solução, ela depende da construção das casas. E aí, falando em construção das casas, nós temos um processo da enchente de 2023, com as regras dos programas federais, enfim. Aconteceu alguma construção de setembro de 23? Ainda não. Não. Se a gente conseguir começar a botar o primeiro tijolo em junho de 2024, vai ser um sucesso. Porque... Nenhum tijolo, o senhor disse. Não é que não come... Um tijolo de uma construção da enchente de setembro de 2023, nada. Se começar em junho, o senhor disse que é um sucesso. De quem é a culpa? Exato. Assim, os programas que estavam estruturados, eles são por demais burocráticos. Agora, pensando na enchente de quem é a culpa? De quem é a culpa da burocracia? Principalmente das regras de governo federal, de Caixa Econômica Federal. E agora, para a enchente de 2024, esse processo ele tem sido melhorado. Tanto que vão comprar casas prontas, né? Porque a gente se viu que de setembro para cá não se conseguiu botar um tijolo. Então, é melhor comprar pronta do que fazer nova, porque já vimos que não deu, não funcionou. Ou comprar pronta, Kelly, ou então que se compre o terreno com a possibilidade da construção das casas. Porque daí ele vai... Aqui no caso de Lajeado, a gente não tem imóveis para oferecer com a possibilidade de aquisição. Agora, o terreno pronto com o recurso para construir a casa, esse sim vai andar muito mais rápido. Na enchente de setembro, a prefeitura tem que dar área e tem que fazer o processo todo de loteamento. Por outro lado, a gente tem um estoque muito grande e esta é a regra das casas de setembro. Isso não foi alterado e não vai ser alterado. Por isso da dificuldade de botar o primeiro tijolo. Na enchente de 2024, se a gente conseguir avançar, dar a possibilidade de comprar casa pronta, de comprar terreno e construir casa, aí sim a gente vai estar acelerando o processo. Mas, por fim, o município hoje tem pelo menos 400 famílias em aluguel social. Mas essas possibilidades de locação de imóveis para as pessoas atingidas pela enchente, eles vão diminuindo. E a gente está chegando assim no limite. Nós não teremos mais imóveis para alocar. Isso é uma despesa o município investe pelo menos R$400 mil por mês para garantir que estas pessoas que foram atingidas, elas não retornem para essas regiões. Mas, enfim, como eu disse no início, um problema complexo de ser resolvido. Prefeito Marcelo Calmo, bom trabalho para o senhor aí. Muito obrigado, bom programa e bom trabalho para vocês também. André Malinowski, uma última? Pois é, eu queria aproveitar e perguntar se o prefeito estiver ainda na linha, o prejuízo com a enchente de setembro aqui em Lajeado. É muito difícil responder isso, André, porque nós temos o prejuízo direto do poder público e o indireto das empresas, que é muito grande, é incalculável. Mas a gente prevê, assim, uma queda na arrecadação de Lajeado em torno de 6% a 7%. Isso é quanto? Isso representa em torno, próximo a 8, 10 milhões de reais. Isso, queda em arrecadação. Só queda em arrecadação, isso. Né? Sim. Porque daí não movimenta economicamente, é uma fatia né? do problema, né? Até pequena. É uma né? fatia, exatamente. Tem o prejuízo da empresa, tem o prejuízo das pessoas, né? Aquela casa que a pessoa perdeu tudo. É brabo.